sobrinhada pregando também, né? Pronto, Arthur. Você está com a palavra. Dá o microfone para o Arthur, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo. O Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São Marcos, capítulo de número 5. Somente o verso de número 35. Esta foi a palavra que Deus encheu meu coração. Eu tenho a plena convicção que Deus continuará a falar conosco nesta noite. Desde já agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de verbalizar a palavra dEle nesta oportunidade. Pastor Jairo, muito obrigado. Confesso de púlpito que quando eu estava vindo com meu irmão para cá, para esse santuário, comuniquei com ele dizendo: Thiago, Deus, Ele enche meu coração para dizer isso para você. O pastor irá colocar nós para estar pregando em qualquer dia desses. E para a glória de Deus, com muita alegria, irmãos, para a glória de Deus, hoje estaremos pregando a palavra de Deus. Amós 3,7 diz: Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus santos profetas. Amém? Diz o texto bíblico: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas? Mas, ó mestre, 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amados e queridos irmãos, estamos de frente de um texto muito conhecido pela Igreja do Senhor. Texto esse que vai começar, meus irmãos, dizendo no versículo de número 21, que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele está se locomovendo de um lado por outro, por terra, por mar, fazendo aquilo que Deus, o Pai, o ortogou para Ele. E quando eu me atento para a leitura bíblica, eu fico maravilhado, porque Cristo Jesus, para Ele não tinha tempo ruim. Ele não tinha tempo, eu compreendo através da leitura bíblica, para reclamar, visto que Ele se encontrava debaixo de uma ordem. Ele veio para libertar, Ele veio para sarar, Ele veio para tirar aqueles que se encontravam sobre as garras ou o domínio de Satanás, para que o nome do Todo-Poderoso Pai seja glorificado pelo Filho dele na terra. E o texto nos diz no versículo de número 22 do capítulo de número 5 do livro do Evangelho de São Marcos, que chegou um homem, e esse homem, ele é um dos principais da sinagoga. E ele chega, pastor Jairo, com um problema. E a atitude desse homem não é outra a não ser se lançar aos pés do Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando ele se prostra, meus irmãos, a atitude deste homem não é outra a não ser se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Mas o que chama a minha atenção é que esse homem, ele tinha poder aquisitivo. Este homem, ele era importante. Este homem, ele tinha visualidade na visão do povo, mas nada disso o impediu dele se prostrar, colocar o seu rosto sobre terra e impor, até mesmo colocar para fora aquilo que ele precisava. Isso chama muito a minha atenção, irmãos, porque esse homem, ele era importante, mas nada disso o impediu dele se prostrar aos pés do Todo-Poderoso. Eu aprendo algo magnífico com isso, igreja. E quando eu falo isso, eu me reporto para Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus.
e Ele se achegará a vós. Talvez você não me entendeu, mas você escolheu a melhor parte. Você poderia estar na tua casa, você poderia estar fazendo seus afazeres, você poderia até mesmo estar descansando após um dia de fadiga, um dia trabalhoso, mas você escolheu a melhor parte. Que parte é essa, irmão Arthur? A parte de vir aqui e adorar o Todo-Poderoso, ou até mesmo vir, até mesmo como Jairo, vir buscar por alguém, porque quando ele está adorando o pastor Samuel, ele não está adorando no intuito de ser abençoado, ele não está adorando com segundas intenções. Eu quero compreender que Cristo Jesus está de pé, olhando a atitude daquele rapaz. Permita-me dizer, mas no Salmo por de número 139, o salmista vai mostrar para nós uma qualidade tremenda que o nosso Deus tem. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Antes da palavra tomar o alcance da nossa boca, Ele já sabe o que vamos pronunciar. Como enganar este Deus? Como tentar persuadir este Deus? Como tentar fazer barganha com este Deus? Não dá. Então eu compreendo através do relato bíblico que Cristo Jesus, olhando para aquele rapaz, ele está vendo que a adoração dele é verdadeira. Oh, aleluia. Ele está prostrado, ele adora e diz: Senhor, eu peço, eu rogo a Ti que me acompanhes e entre ao meu lar, e impunha as Suas maravilhosas mãos sobre a minha filha, que se encontra quase morrendo, para que ela sare e viva. Isso é lindo, igreja. A partir do momento que a gente já vem, aleluia, com o coração rasgado, Deus, Ele trabalha no nosso favor. A partir do momento que a gente coloca em prática aquilo que se encontra escrito no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 24, porque Deus, Ele é Espírito, e importa daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele concede, Ele faz aquilo que a mão amiga não conseguiu proporcionar até no dia chamado hoje. Ele realiza o impossível diante dos nossos olhos. Por que, irmão Arthur? Por algo muito simples. Lucas 1,37. Porque para Deus nada, eu vou falar de novo, nada, irmãos, é impossível. Oh, aleluia. E eu compreendo ali que Cristo Jesus, olhando aquele rapaz, Ele atende a súplica, Ele atende a rogação e acompanha ele. Mas nesse intercâmbio, versículo de número 25, a Bíblia diz que vai aparecer uma mulher no cenário. O evangelista Marcos vai fazer questão de dizer que ela tinha uma enfermidade, ela padecia longos 12 anos, perdendo sangue. Mas algo magnífico que a Bíblia nos informa, que é de suma importância a gente saber. O texto diz que ela ouve falar. Oh, aleluia. Você não veio ouvir aqui filosofia humana. Você não veio aqui na noite desse dia ouvir história da carochinha. Você veio aqui nesta noite ouvir a palavra que nos concede a vida eterna, porque ela testifica do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E quando eu falo isso, igreja, eu me atento para Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, capítulo de número 10, versículo de número 17. Ele diz: a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Eu quero compreender, pastor Samuel, que aquela mulher, ela não está ouvindo outra coisa a não ser Jesus, Ele cura. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele ressuscita. Jesus, Ele restaura. Jesus, Ele tem poder sobre os espíritos malignos. Jesus, Ele tem poder para colocar um basta
basta na situação que você está vivendo. Jesus, Ele é capaz de mudar a página de derrota para a página de vitória. Jesus, Ele tem poder para nos conceder a vida e vida com abundância. Jesus também, Ele pode nos dar a paz, a qual o mundo não pode nos dar. Ela está ouvindo, irmãos, tudo isso acerca de Jesus. Eu compreendo algo magnífico, pastor Jairo, com isso. Eu entendo que quando ela ouve isso, aleluia, a fé dela é ativada. Oh, aleluia. E quando a gente se atenta para a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que vá até Ele tem que saber, prestem atenção, que Ele é galardoador dos que o buscam. O texto diz, irmãos, que esta mulher, a partir do momento que ela ouve falar de Jesus, ela já coloca no seu coração, pastor Samuel, a singela mensagem: se eu ao menos tocar na orla da sua vestimenta, eu sararei. Oh, aleluia, eu aprendo algo magnífico com isso, pastores. Que algo é, irmão Arthur? A gente tem que ter propósito. A gente tem que sair do nosso lar com propósito. Como assim, pregador? Seja mais específico. Eu estou indo lá em Osasco adorar o Todo-Poderoso, mas eu vou colocar nas mãos daquele que pode agir, daquele que pode me surpreender, daquele que pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu espero, pois Ele é fiel. Devemos ter propósito, irmãos. Ter propósito é dizer: Senhor, eu vou estar lá, eu vou colocar aquilo que fugiu da minha mão, aquilo que é impossível para mim, nas tuas mãos. E eu creio que quando eu estiver retornando para o meu lar, aquilo que eu levei a ti em oração estará resolvido. Ter propósito, amado irmão, querido ouvinte, é você estar desempregado, pegar a tua pasta, encher de currículo e dizer: Senhor, aqui estou com a minha pasta cheio de currículo, eu vou entregar, mas eu creio que eu retornarei para o meu lar empregado para a glória, louvor e adoração do teu santo nome. Oh, aleluia. Tenha propósito. Tenha propósito. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode fazer infinitamente mais, um Deus que vive nos surpreendendo. Este é o Deus que nós professa a nossa fé. Oh, aleluias. Isso é tão lindo que eu me atento para o profeta messiânico Isaías, capítulo 43, verso 13. Ele vai trazer à existência uma palavra tremenda da parte do nosso Deus. Ele vai dizer: antes que houvesse dia, Ele é, e não tem nada que possa fazer escapar das mãos deles. Operando Ele, agindo Ele, quem impedirá? Irmãos, o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, Ele não lança fora, Ele não rejeita um coração simples, um coração contrito na tua presença. Esta mulher, ela soube o remédio, ela não foi diferente de Jairo. Assim como Jairo se prostrou, aleluia, e o adorou em espírito e verdade, ele ouviu a rogação e atendeu a rogação dele. Com esta mulher, o exemplar sagrado nos informa que não vai ser diferente. Ela tira a força das fraquezas. O exemplar sagrado vai nos dizer no livro de Levítico, capítulo de número 15, versículo de número 25, que uma mulher que se encontrava no seu tempo de separação deveria estar excluída, separada, até o fluxo do seu sangue parar. Ou seja, ela era uma mulher considerada imunda. Então ela
tinha que viver separada. Agora imagina comigo, esta mulher já está 12 anos separada. Pastores, se ela, aleluia, cultuasse a Deus, ela não poderia estar aqui juntamente com o corpo de Cristo, prestando para o Todo-Poderoso o seu culto racional, porque a lei o impedia. Mas quando eu me atento para São João, capítulo 14, verso 6, eu vou entender que Cristo Jesus, ele abre a boca e diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, aleluia, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se fez o caminho. Ele se fez o caminho. Ele se fez o caminho. A lei não permitia, irmãos. Se ela tivesse família, se ela tivesse marido, se ela tivesse filhos, ela não poderia estar, aleluia, num ambiente familiar, porque a lei o impedia. Parece que vejo Mateus 11, 28. Vinde a mim, vinde, eu vou falar até você receber. Vinde a mim, todos que se encontram cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu posso aliviar vocês. Oh, aleluias. Não desfaleça a tua fé, aleluia. Ele não mudou. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje, e vai continuar sendo eternamente. Oh, aleluias. Aleluias. Ele espera, irmãos, isso de nós nesta noite. A fé que possibilita o milagre. Hebreus 11, 1. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E quando eu me atento para isso, pastor Samuel, aleluia, aquela mulher anêmica, porque uma pessoa que perde sangue, ela não tem força. Não pergunte para mim como ela chegou, como ela foi. Mas ela chegou. E não só chegou, igreja, ela tocou no bom mestre. Oh, aleluia. Ao ponto de tocar e ser curada. Isso é terrível, pastor Samuel. Nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ele é tremendo. E quando eu falo em tocar, até mesmo uma pessoa que era imunda tocando uma pessoa normal, eu me lembro da lei, ao ponto de a gente se atentar para a história que se encontra escrita em Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 1. O texto diz que Cristo Jesus, ele desce do monte, e quando ele desce do monte, a multidão visualiza que é o bom mestre e começa a acompanhá-lo. Oh, coisa linda, porque Cristo Jesus, aleluia, arrastava as massas, porque ele ensinava com autoridade. Ele não ensinava como os escribas, como os fariseus. No ensino dele tinha autoridade, e a vida dele era pautada com aquilo que ele falava. Permita-me dizer algo muito importante: a palavra convence, mas o exemplo, aleluia, arrasta. Certa feita, Cristo Jesus, ele vai dizer para a multidão que está seguindo ele a singela mensagem: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de maneira alguma vocês entrarão o reino dos céus. Oh, aleluia. A multidão se maravilhava com Cristo Jesus, porque ele tinha um alimento que saciava a fome. Ele poderia proporcionar a água que mata a sede. É por isso que onde Cristo Jesus estava, ali também estava uma terrível multidão. E o texto diz em Mateus capítulo de número 8, que da multidão saiu um homem leproso. E este homem, pastor Samuel, o texto diz que quando ele vê que é Jesus, ele se lança por terra também. Olha aí, o segredo é se humilhar. Oh, aleluias. O segredo é pôr a boca no pó para ver a esperança. O segredo, amado irmão, querido ouvinte, é a gente fazer aquilo que se encontra escrito em João 3,30. Importa que ele cresça
cresça e eu diminua. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que ser ovacionado é Jesus, quem tem que ser adorado é Jesus, quem deve ser cultuado é Jesus, quem deve ser, aleluia, louvado é Jesus. Oh, aleluias. Só Ele, irmãos, é digno de honra, glória e majestade. Diz o texto bíblico que aquele rapaz, quando ele diagnostica que é Jesus, ele começa a adorar. E a adoração daquele rapaz é diferente. Oh, aleluia. Diz a lei que se uma pessoa imunda fosse pega transitando, ou até mesmo no meio dos civis, ela poderia morrer apedrejada. Mas eu aprendo algo magnífico, igreja, com Jesus. Uma vez que a gente busca auxílio, uma vez que a gente busca amparo, uma vez que a gente recorre a Ele, a gente não é envergonhado, a gente não é confundido, a gente não volta desesperado, porque Ele supre as nossas necessidades. Aquele rapaz, ele está ali, ele começa a adorar. Oh, aleluia. E após a sua adoração, ele fala: Senhor, se tu quiseres. Isso é lindo. Eu sei que tu podes, eu sei que é dado todo o poder a ti, mas se o Senhor não quiser, eu estou te adorando. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aleluia. João 17:17. Vós já sois limpos pela palavra. A palavra é a verdade. E não acaba por aí, igreja. Diz o texto bíblico que Jesus diz: quero, e toca nele. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Jesus não quebrou a lei, mas ele quebrou um protocolo, visto que ele não veio para quebrar a lei, mas sim para cumprir. O nosso Deus, ele é tremendo, age no meu e no teu favor. Ele abre mar vermelho, ele lança por terra as muralhas, ele lança por terra o cavalo, o cavaleiro, ele quebra o arco, corta a lança, ele dá livramento. Parece que vejo o salmista dizendo, aleluia, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Deus os livra de todas. Haverá momentos que Ele não vai te livrar da cova, Ele vai te livrar na cova. Haverá momentos que Ele não vai te livrar da prisão, mas vai te livrar na prisão. Não desfaleça a tua fé. Aleluia, faça como a igreja de Apocalipse, mesmo tendo pouca força, não negue, aleluia, não apostate, pois Ele é contigo. E o texto diz que Jesus fala: quero ser limpo. O exemplar sagrado diz que imediatamente, oh aleluia, ele foi purificado. Diz o texto que essa mulher, ela toca em Jesus e fica quietinha. O bom mestre percebe que dele saiu o poder e pergunta para a multidão: alguém me tocou? Os discípulos vão tomar a palavra e vão dizer: Senhor, como que tu perguntas isso para nós, visto que a multidão te oprime, a multidão te empurra, a multidão te aperta? O Senhor fala que alguém te tocou. Aí Jesus, com aquela voz mansa, com aquela voz simples, ele diz: sabe por que alguém me tocou? Oh, aleluia, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E te digo nesta noite, sem medo de errar, Ele tem essa virtude para a tua vida, Ele tem essa virtude para o teu ministério, Ele tem essa virtude, aleluia, para você. Oh, aleluia. Chame a atenção dEle. Oh, aleluia. Diz o texto bíblico que todos estão pasmados. A mulher se apresenta
tremendo e trêmula. E nos informa o texto bíblico que ela se lança por terra. Olha aí, se humilhar, irmãos. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, pois no tempo oportuno Ele vos exaltará. Oh, aleluia. Como é lindo ser exaltado por Deus, como é lindo ser posto por Deus, como é lindo ser exaltado por Deus, porque uma vez, amado irmão, querido ouvinte, que Deus levanta, que Deus capacita, que Deus estrutura, ninguém te derruba, ninguém te passa a perna, porque foi Ele que te levantou. Oh, aleluia. Diz o texto bíblico que a mulher se apresenta e diz toda a verdade. Jesus olha para ela e diz: filha, ser livre deste teu mal, a tua te salvou. E ela saiu dali restaurada, com a saúde perfeita. Oh, aleluia, é isso que o nosso Deus faz na pessoa de Cristo Jesus. Uma vez que a gente chama a atenção dele, nunca saímos da mesma maneira que se achegamos até a ele. Oh, aleluia. Isso é lindo, porque quando eu falo isso eu me lembro de Lucas 19. Um homem que era publicano, um homem que era chefe, aleluia, e cobrador de impostos. O texto diz que o que ele tinha, o desejo que ele tinha no coração não era outro a não ser ver Jesus. Mas quais eram as qualidades desse homem? Ele era rico, tinha poder. Oh, aleluias. Oh, meu Deus, isso é terrível, irmãos. Rico, poder e popularidade. Era conhecido por todos. E quando a gente se atenta para isso, profeta irmão Tiago, a gente vê um mundo que busca essas três coisas. E para eles buscarem essas três coisas, eles matam, eles põem para trás, eles humilham, eles ludibriam. E esse homem tem essas três qualidades que o mundo busca, mas mesmo assim ele tinha um vazio do tamanho de Jesus. E o exemplar diz, através da vida do Dr. Lucas, que ele era de baixa estatura. E a atitude daquele rapaz não era outra a não ser subir em cima de uma figueira brava. E quando ele está lá em cima, conjectura minha, eu quero entender, pastor Samuel, que aquele rapaz, por ser odiado pela nação, ele está escondido nas folhas, ao ponto de não ser reconhecido e nem visto, visto que ele só queria saber e ver quem era Jesus. Meu Deus. Só que Cristo Jesus, ele tem, oh, aleluia, ele tem, aleluias, essa mania, vamos dizer assim, de antes de fazer aquilo que é impossível, ele vem para tranquilizar o nosso coração e aquietar a nossa alma. Talvez você não me entendeu, mas no verso que a gente leu aqui diz que os principais veio da casa de Isauro dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, não importune mais o mestre, não atrapalhes mais o mestre, visto que a tua filha que se encontrava moribunda agora está morta. E o bom mestre toma a palavra e diz: Jairo, não desfaleça a tua fé, crê somente. Oh, aleluia. Então antes dele fazer aquilo que é impossível diante dos nossos olhos, ele vai tranquilizar o nosso coração e vai aquietar a nossa alma. Com esse homem chamado Zaqueu não foi diferente. Que se Jesus, ele nos surpreende, irmãos. Eu entendo, pastor Samuel, através do relato bíblico, que ele não chega quando a gente quer, ele vai chegar quando nós precisarmos. Oh, meu Deus, isso é lindo. Porque senão, irmão, nós queríamos as coisas para ontem, não é assim. Oh, aleluia, mas ele quer ver a gente colocando a nossa fé em prática. Ele quer ver a gente crendo e sabendo que ele vai entrar na providência na hora certa. Ele quer ver a gente ter a mesma atitude de Jó. Mesmo o mundo caindo sobre a cabeça dele, a gente abrir a boca e dizer: aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo oportuno ele se levantará ao meu favor. Oh, aleluia, ele espera essa atitude de nós nessa noite. Então ele não vai chegar quando a gente quer,
Ele vai chegar quando a gente precisar. E isso é lindo. O Espírito Santo de Deus trabalha no meu coração. João 11:4. As irmãs, melhor dizendo, a família que era amada por Jesus, vai enviar um mensageiro dizendo: olha, vá até Jesus e diga para o bom mestre que aquele a quem ele ama está enfermo. E quando o mensageiro ter com Jesus, Jesus ouve o recado e diz: olha, diga para as irmãs isto: a enfermidade a qual Lázaro se encontra cometido não é para a morte, mas para a glória de Deus. Convém, é certo isso acontecer, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Então tranquilize o teu coração, aquieta a tua alma, o Todo-Poderoso está no controle. Oh, aleluia, todas as coisas se contam no teu santo e absoluto controle. Não desfaleça a tua fé. Zaqueu está em cima da árvore, almejando ver quem era Jesus. Eu compreendo o pastor Jairo que quando ele avista Jesus, eu creio que a expectativa dele já é atingida. Ele já se alegra, visto que ele queria só ver. Mas eu torno a dizer, Cristo Jesus, ele é mestre em nos surpreender. Ele chega debaixo da árvore que Zaqueu se encontra em cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém de eu repousar no teu lar. Ele só estava querendo ver, só aquilo ia saciar a alma dele. Mas Cristo Jesus, ele é assim, ele surpreende as nossas expectativas. Oh, aleluia. O que você está querendo dizer, pregador, com isso? Algo muito simples. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você espera e do que você crê. E o que eu vou fazer? Você vai levantar sua mão e vai glorificar o nome dele. Você vai testemunhar nesse altar. Você vai fazer culto de ação de graça na tua casa, dizendo: só o Senhor é Deus. Ele me surpreendeu mais uma vez. Glória. Assim foi com Zaqueu. Oh, glória. Assim foi com Zaqueu, igreja. Ele foi hóspede do homem pecador. E o lindo, irmãos, que Jesus, ele não se atenta para aqueles que irão dizer, daqueles que vão murmurar, daqueles que vão questionar. Cristo Jesus, ele não pode ser persuadido, ele não pode ser enganado. Oh, aleluia. Então fique na fiação, pois certamente ele vai te atentar para ti. Diz o texto bíblico que ele está indo a caminho à casa do principal da sinagoga chamado Jairo. Mas a ordem de Jesus não é outra a não ser essa: multidão, vocês devem ficar aqui. Ou seja, não é para vocês me acompanharem mais. Ele toma para si os seus 3 discípulos de confiança, Pedro, Tiago e João, e Jairo, estão indo de rumo à casa do tal. Chegando lá, o texto diz que Jairo está, aleluia, com o seu coração apertado, mas está crendo. Como assim, irmão Arthur? Visto que ele saiu da sua casa com um problema, está retornando para o teu lar com uma solução. Ele saiu da tua casa desesperado, está voltando amparado com a ressurreição. Assim será contigo, amado irmão querido ouvinte, aleluia. Maior é aquilo que se encontra contigo do que aquilo que se encontra no mundo. O teu Deus é poderoso, ele ainda age no impossível, ainda ele faz o extraordinário acontecer, para a glória, louvor e adoração do nome dele. Oh, aleluia. Diz o texto bíblico que Jesus, ele vai se deparar com um contexto, com um clima de luto, visto que o povo está ali velando o luto. A menina morreu. Cristo Jesus toma a palavra, a missionária Eliane, e diz: por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o texto diz que eles começam a dar gargalhadas.
Eles começam a caçoar de Jesus. Permita-me dizer algo muito importante aqui nesta noite. Cristo Jesus não tem compromisso com aqueles que duvidam. Cristo Jesus não tem compromisso com aqueles que são incrédulos, visto que sem fé é impossível agradar a Deus. A atitude do bom mestre não é outra a não ser essa: pode sair todos vocês. E o texto diz, através da vida do evangelista São Marcos, que entram onde a menina se encontra deitada morta. O Jairo, que é o pai da menina, a mãe, Pedro, Tiago e João e Jesus. E quando eles estão lá, o bom mestre toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te e anda. Parece que vês o pastor Jairo. João capítulo 11, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para quem é espiritual já pegou. Não é tempo de estar assentado, não é tempo de estar deitado, não é tempo de estar morto espiritualmente. Se alguém aqui estiver nessas condições, o Espírito Santo de Deus está ecoando nos meus lábios dizendo: ressuscita! Oh glória! Oh poderoso Deus! Faz teu querer, Jesus. Faz teu querer, Jesus. E o texto diz que a menina se levantou. Oh glória! Eu aprendo algo muito simples com isso, meus irmãos. Que quando Jesus fala, o louco assimila. Quando Cristo Jesus fala, o surdo ouve. Quando Jesus fala, o defunto obedece. Talvez você não me entendeu. Ele tem todo o poder. Uma vez que ele falou, está falado. Uma vez que ele decretou, se encontra decretado. Uma vez que ele falou, está dito, não tem jeito. Números 23, 19. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez que ele falou, descansa, espera no Senhor, pois você certamente viverá a promessa dele. Oh glória! Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! A Bíblia diz no versículo de número 42 que a menina se pôs em pé, oh glória, e começou a andar, e todos foram, aleluias, deparado com aquele milagre terrível da parte de Cristo Jesus. Diz o exemplar bíblico que Cristo Jesus disse: alimentem esta menina. E agora eu entrego a minha oportunidade, amados e queridos irmãos, na noite desse dia, o nosso Deus está nos alimentando através da santa, da poderosa, da infalível, da imutável, da renovada palavra de Deus. E te digo mais, com o poder dessa palavra, você vai caminhar muitos dias. É com essa palavra que você vai entrar aos céus de glória. É com o poder dessa palavra que você vai ouvir Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai. É com esta palavra que nós entraremos a Canaã celestial. É com a palavra, irmãos, não tem jeito. É com a palavra, não tem jeito. Oh aleluia. É com a palavra que a gente vai vencer. É com a palavra que a gente vai resistir Satanás. É com a palavra que a gente não vai se corromper. É com a palavra que a gente não vai se vender. Talvez você não me entendeu, mas Mateus capítulo de número 4, Jesus venceu Satanás dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A legalidade é pela palavra. Aleluia. Fique com essa palavra da parte de Deus. Aleluia. Tem glória aí, meu irmão.